Olá pessoal, nesse momento, com muita alegria, eu quero falar sobre o presidente Getúlio Vargas, o criador das leis trabalhistas no Brasil, chamada Consolidação das Leis do Trabalho. Getúlio, que era chamado o pai dos pobres e mãe dos ricos, porque ele fazia leis que realmente eram democráticas, no sentido de que o Brasil pudesse prosseguir com um desenvolvimento bem seguro. Getúlio também foi o homem que industrializou o Brasil, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas criou leis que realmente garantiram a estabilidade do trabalhador. Muito criticado, porque depois de 10 anos de trabalho, o trabalhador não seria mais dispensado. Então criou-se uma coisa terrível, porque não se poderia mandar o trabalhador que estava automaticamente no trabalho após os 10 anos, não poderia ser dispensado. É uma grande mentira. O trabalhador, depois de 10 anos, podia ser dispensado, apesar dele ter ganho o direito à estabilidade. Mas ele podia ser dispensado, desde que a empresa o indenizasse em dobro, ou que ele mesmo concordasse em ser indenizado. Agora, não perderia a estabilidade no emprego por mero desejo do empresário, porque a empresa, ela não é do empresário, a empresa o empresário recebe autorização para abrir a empresa. É uma autorização governamental, de Estado. Portanto, o trabalhador hoje, depois de 40 anos de idade, com essa lei inventada de fundo de garantia, ele não arranja mais emprego. E se quiser, tem que ser sem carteira assinada. Porque aquele trabalhador experimentado, né, que tem experiência, ele mesmo após os 40 anos, com tudo isso, ele dificilmente arranja emprego. Então, temos que olhar bem isso, de maneira que volte a estabilidade do trabalhador, porque depois de 40, 50 anos, ele sem estabilidade, ele fica a ver navios na procura de um novo emprego, trabalho. As leis trabalhistas do Getúlio Vargas, ele garantiu a estabilidade visando isso, visando que o trabalhador não poderia de maneira alguma ser dispensado após os 10 anos de trabalho, que dava estabilidade a ele. Ora, era uma grande lei. Dizer, não, porque a estabilidade, o empregado ele podia mais ser mandado embora, mas não é mentira. Ele podia ser dispensado, sim. Agora, dispensado se o pagamento fosse em dobro e ele concordasse. Como hoje nós estamos vendo aí, o trabalhador, depois de 40, 50 anos, não arranja mais emprego, ele não tem estabilidade, então ninguém pode segurá-lo mais no emprego. E temos também, não só agora, temos 13 milhões de desempregados, a juventude sem nenhuma experiência não é aceito na empresa, porque não tem experiência, mas só adquire experiência se ele for trabalhar. Mas se ele não tiver
um emprego inicial, ele não vai adquirir experiência. Portanto, é preciso desmentir essas coisas todas de que a lei trabalhista, com a estabilidade, teve que acabar, e criar o fundo de garantia. Esse fundo de garantia valia por 30 anos, a empresa teria que pagar de qualquer maneira. Hoje passaram para 5 anos. Um vacilozinho do trabalhador, acabou o direito. Portanto, vamos pensar nisso aí. Vamos acabar com essa história, né? Como estamos vendo aí. Eu, na minha juventude, gritei contra a intromissão dos militares no governo. Eu dizia, com outros companheiros da juventude, dizia, volte aos trabalhos, militares voltem aos quartéis, militares voltem aos quartéis. Hoje eu vou ter que gritar, militares, voltem aos pijamas, porque a maioria que está aí está de pijama. Então o Brasil está parado. Então o governo não adiantou nada. A inflação está aí, esse tal de real também foi uma ilusão, né? Nós estamos vendo aí, né? Péssimos salários, né? E quem ganha um salário mínimo, né? Ou tem que trabalhar em outra coisa também, de sábado, domingo, porque não dá sustentar uma família, nem a ele que dirá uma família. Muito obrigado. Vamos pensar e repensar nesse Brasil.